Boa noite, meus irmãos, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, e também aos nossos irmãos que em suas residências nos acompanham através da internet. O tema que nós iremos apresentar na noite de hoje vai falar sobre Allan Kardec, a missão, de Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier. Relembrando os meus irmãos, ontem, dia 31 de março, comemora-se o desencarne de Kardec. Ele desencarnou em 31 de março de 1869. E amanhã, dia 2 de abril, comemora-se o nascimento de Chico Xavier, de Francisco Cândido Xavier. Ele nasceu em 2 de abril de 1910, meus irmãos. Então são duas datas importantes para que nós possamos rever, digamos assim, a missão desses dois missionários que vieram até nós. E dando início, meus irmãos, de Kardec tem essa colocação aqui: estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz, disse Kardec. O que nos diz Chico Xavier? Não ame pela beleza, pois um dia ela acaba. Não ame por admiração, pois um dia você se decepciona. Ame apenas, pois o tempo nunca pode acabar com um amor sem explicações. Pondo em evidência, meus irmãos, o amor ensinado e vivenciado por Jesus. Para a nossa apreciação, meus irmãos, desde que nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, nós espíritos, e nós não somos este corpo, o corpo é apenas a vestimenta. Jamais nós ficamos abandonados. Fomos criados por Deus simples e ignorantes, e todos com a mesma oportunidade de crescimento. E a nossa evolução, queridos irmãos, se faz no contato com a matéria, através das sucessivas encarnações e em todos os planetas, digamos assim, as moradas existentes no universo. Como disse o próprio Cristo, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, de época em época, nós que somos da civilização judaico-cristã, meus irmãos, nós recebemos orientações de irmãos que reencarnaram entre nós, justamente com o objetivo de combater o orgulho e o egoísmo nossos, que, como diz André Luiz, em sua obra O Nosso Lar, de toda a perdição, digamos assim, dos seres humanos. É uma verdadeira chaga ainda que nos prende às encarnações dolorosas. Relembrando, a primeira revelação veio com Moisés. Moisés com os 10 mandamentos, que veio nos ensinar o que nós não devemos fazer. Então lá em Moisés nós temos: não roubar, não matar, não cobiçar, não adulterar e assim por diante, meus irmãos. São os 10 mandamentos que foram um verdadeiro, digamos assim, foi um verdadeiro farol iluminando a nossa caminhada evolutiva. E como nós ainda estávamos muito presos às coisas materiais, nós só víamos os bens materiais, meus irmãos, atrasados ainda na nossa evolução espiritual, o que prometia Moisés? Prometia os bens terrenos, a vingança, digamos assim, ou a nossa supremacia sobre os nossos inimigos.
e pintava, né, digamos assim, um Deus vingativo, um Deus que castigava, né, um Deus que punha disciplina, punha ordem. E passado o tempo depois, meus irmãos, veio a segunda revelação. Em torno de 1300 anos, mais ou menos, depois de Moisés, veio Jesus, que veio nos explicar, nos ensinar o que nós devemos fazer ao nosso semelhante. E todos os seus ensinamentos, digamos assim, ele dizia assim: dos 10 mandamentos, guarde apenas 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E nos deu a imagem de um Deus amor, né? De um Deus que está olhando pelos seus filhos, né? Então, mudando, porque naquela época nós já estávamos amadurecidos para compreender os ensinamentos trazidos por Jesus. E ele diz assim, que o que nós deveremos fazer ao nosso semelhante? O bem que gostaríamos de receber dele. Então, dar ao nosso semelhante aquilo que nós queremos também, dar o bem, dar o amor que nós também desejamos. E antes de partir, né, Jesus nos prometeu que no tempo previsto enviaria o Consolador. Consolador é este que haveria de relembrar os seus ensinamentos, complementar esses ensinamentos, né? E dar ao homem uma visão mais, digamos assim, mais substancial da realidade espiritual. E no tempo previsto veio a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, que veio nos dizer como fazer. Moisés, o que nós não deveremos fazer. Jesus, o que nós deveremos fazer ao semelhante. E o Espiritismo, né, veio dizer como nós deveremos fazer, através da máxima que diz assim: fora da caridade não há salvação. E nos mostrando que esse Consolador prometido não era nada mais do que as vozes dos Espíritos, a doutrina dos Espíritos, né? Allan Kardec, meus irmãos, ele foi o codificador dessa doutrina, né? Mas ela foi trazida pelos próprios Espíritos que nos antecederam, digamos assim, na nossa caminhada evolutiva, que desencarnaram e que pertencem ao plano espiritual. E através da mediunidade pesquisada por Kardec, nos trouxe a doutrina espírita. Quem era Allan Kardec? Qual a tarefa de Kardec? Nome de Allan Kardec. Ele era um professor, né, lá na França. O nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivel. Ele nasceu lá em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804. Ele era oriundo, né, de família católica, tradicional de juristas e magistrados, e porém criado na França, que era um país protestante, né? E no tempo previsto, ele teve a oportunidade de ser levado para Verdun, na Suíça, para estudar com Pestalozzi, né, que era, digamos assim, a referência na época do ensino, né, mais, digamos assim, mais próximo da realidade, né, do seu tempo. E desenvolveu, através dos conhecimentos adquiridos com Pestalozzi, uma metodologia científica que seria utilizada mais tarde, meus irmãos, na codificação do Espiritismo. Então ele trouxe de uma forma didática, científica, para que nós pudéssemos, qualquer um de nós, desde o mais letrado ou menos letrado, digamos assim, entender a essência da doutrina trazida pelos Espíritos. Por isso, Kardec, ele possuía já uma cultura científica, né? E também uma cultura ligada à parte da pedagogia, do ensino.
E ele já era conhecido, o professor Hippolyte Léon Denis Arrivel, no meio da literatura. Muitas obras publicadas por ele sobre gramática, né? Sobre tudo aquilo, sobre a língua francesa na época, né? E por outro lado, ele também se aproximava muito dos conhecimentos científicos. Na época, ele fazia parte, digamos assim, da academia onde se estudava o magnetismo de Franz Anton Mesmer, que era um médico que na época de Kardec, a medicina era a medicina heróica, era a medicina que era na base, digamos assim, né, de vomitivos, purgativos e de sangria das pessoas, porque eles achavam que tudo que estava de doente na pessoa, as doenças, eram os miasmas que estavam no sangue. Então eles faziam a drenagem do sangue, né? E para retirar aquelas impurezas, davam vomitivos, davam purgativo, né? Para que o espírito, para que a pessoa se curasse. Mas infelizmente isso não acontecia, né, meus irmãos? Então, daí tinha outras formas, como através do magnetismo. Anton Mesmer, ele desenvolveu o magnetismo. Então, pela imposição da mão, ele curava as pessoas. E Kardec, né, o professor Hipólito, ele era apaixonado por isso e também estudava, né, nas academias da época. Ele lecionou, porque era professor, no Liceu Polimático de Paris, era autor, como nós já falamos, de muitos livros na área da educação. E também na sua residência, ele ministrava cursos gratuitos, né, de ciência, da língua francesa, né, meus irmãos? Por exemplo, química, física, biologia, anatomia, astronomia, fazia parte dos seus estudos. E registramos aqui mesmo, meus irmãos, que numa época que a ciência começava a contestar muitos dogmas da igreja da época, né? Da religião da época, e aquilo ali, a ciência era vista por meio da religião como de maus olhos, como uma coisa que não era boa, né? Então ele procurava aprofundar os seus conhecimentos, os seus estudos. E Hippolyte Léon Denis Arrivel foi esse professor quando ele estava com 50 anos de idade, em 1854, né? Ele tomou conhecimento pela primeira vez sobre as mesas girantes. Seu companheiro, que fazia parte da Academia de Ciências de Magnetismo, convidava Kardec para ver, falava sobre as mesas que falavam, que giravam, né? E ele não tinha tempo, ele pensava assim, não tinha tempo para essas coisas. Dizia, se você me provar que a mesa tem cérebro, tem sistema nervoso, tudo bem, mas senão, tudo isso aí é história, dizer assim, é história, para a gente dormir. Até que em 1855, ele cedeu, digamos assim, ao convite, e na casa do senhor Paitier e senhora Maison, numa noite de terça-feira, né, mês de maio, às 20 horas, assistiu pela primeira vez o fenômeno das mesas girantes. Mesas que saltavam e corriam em condições tais que a dúvida não era possível. E as perguntas que eram feitas, digamos assim, as mesas, né, eles não imaginavam, era respondido de forma inteligente, dizendo assim, se foi feito inteligente, porque a causa é inteligente. E ele se aprofundou nisso tudo. Então as mesas girantes na época, né, meus irmãos, só para mostrar aqui, lá na França, né, que era, digamos assim, o cenário, era todo um convite à literatura, né, que lá era o cenário do mundo. A França, né, para a ciência, para a filosofia, enfim, para tudo, né?
aqui tem uma demonstração, o pessoal em volta da mesa ali, pessoas, né? E a mesa já no ar ali, dá para perceber, né? Ao lado. E ele tornou-se assíduo, ele ficou maravilhado com aquilo, né? E começou a se tornar assíduo nessas reuniões e verificou, através da sua pesquisa, né, a existência dos espíritos que pelas respostas não possuíam nem sabedoria e nem soberana ciência ou conhecimento, e seu saber é limitado ao seu grau de adiantamento, e as comunicações surgiam como elementos de instrução e não como reveladores predestinados. Então ele foi observando, foi analisando através dos médios, e ele foi, digamos assim, aprimorando os médios, né? Antes só a mesa levantava e batia assim, era uma batida no chão, era sim, duas batidas era não, daí codificavam o alfabeto, era difícil. Daí ele aprimorou, até que chegou no momento em que o médium segurava um lápis na mão e no papel ele escrevia de uma forma mecânica, né? Nem sabiam o que estava sendo escrito ali. Quem teve a oportunidade de assistir o filme Allan Kardec, né, viu, né, teve ali demonstração de como eram as comunicações. E com isso, meus irmãos, a gente pode, digamos assim, dentro de uma visão científica, o método kardeciano, né, e essa obra da codificação, né, o método que Kardec aplicou, Herculano Pires sintetiza em 4 pontos esse método, né? Primeiro ponto, o que fez Kardec? Escolha de colaboradores mediúnicos, que eram as pessoas, né, insuspeitos do ponto de vista moral, da pureza das faculdades e da assistência espiritual. Tanto assim, meus irmãos, lembram-se do livro e lembram-se também do filme. Ele estava esperando, né, que ele não conhecia quem eram os médios, né, e vieram 2 meninas, né, crianças, jovens, né, e aquilo ali ele deixou, ele imaginava uma pessoa já uma certa idade, adulta, né, ele viu aquelas crianças, né, que vieram justamente para auxiliá-lo, né, na codificação da doutrina. E então foi a escolha. Então ele via, analisava as pessoas, a parte de moral, a parte de pureza dos sentimentos, né? E Kardec repassava as respostas anteriormente obtidas ao crivo de outros espíritos e médiuns diferentes. Então ele trabalhou com muitos médiuns, né? Aqui só um exemplo, né? Senhora Caroline e Júlio Baudin, Jafé, Aline e as senhoras Hermance Dufour, Schmidt e assim por diante. Segundo, do método, né, kardeciano, análise rigorosa das comunicações. Kardec escreve lá no livro dos médios essa observação, que não existe uma comunicação má que possa resistir a uma crítica rigorosa. Está lá no capítulo 24, 1, na página 266. Então, na mesma obra, digamos assim, consignada a orientação de Erasto, que era um dos espíritos que fazia parte da codificação da doutrina, o que Erasto dizia? Ele seguia esses preceitos. Mais vale repelir 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única resposta falsa, não é? Então o rigor dele científico e de tudo, né, ele seguia, né? E o terceiro ponto era controle dos espíritos comunicantes através da coerência de suas comunicações
e do teor da sua linguagem, como até hoje é feito nos nossos trabalhos práticos, né, de mediunidade aqui na casa. Conforme a manifestação daquele irmão, conforme o seu palavreado, nós temos que estar muito atentos, né? A gente já tem uma ideia de quem é isso aí, porque os espíritos, meus irmãos, não são nada mais do que nós, encarnados, que estamos na condição de desencarnados. Pelo simples fato de nós desencarnarmos, morrermos, né, meus irmãos, nós não vamos se tornar nem um santo, nem um sábio, né? Nós vamos ser aquilo que nós somos, né? O conhecimento que nós adquirimos nas nossas encarnações. E o quarto ponto, meus irmãos, é o consenso universal. Concordância entre várias comunicações através de médios diversos em diferentes lugares. Eles se comunicavam com tudo, porque foi uma época que a própria espiritualidade, digamos assim, organizou-se, programou para que realmente a doutrina espírita se fizesse presente aqui no plano terreno, e como idealizador, como codificador, na figura do professor Hippolyte Léon Denis Rivera. Só como exemplo, meus irmãos, como observação, na primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi em 18 de abril de 1857, ela tinha, o Livro dos Espíritos, 501 questões. E em 1861, na quinta edição do Livro dos Espíritos, já eram 1019 questões, porque aquilo ali foi questionado, e ele manteve contato com, diversas pessoas, porque não era ele só que recebia aquelas informações, que fazia espiritual. Muitos grupos e muitos lugares se reuniram, tanto assim que ele recebeu em mãos, digamos assim, uma porção de cadernos de perguntas e respostas dos espíritos através dos médiuns, e aquilo ali, quem assistiu o filme viu, sabe perfeitamente o trabalho incansável, Ele começou com a idade de 50 anos e praticamente ele desencarnou com 64 anos, quase 65. Então 14 anos da sua vida foi uma dedicação, digamos assim, muito grande, para poder nos trazer algo, essa doutrina que realmente haveria de modificar o mundo, E Kardec era o centro mundial, de tudo, Ele acabou sendo, e recebia mensagem e comunicação de todos os recantos do planeta, inclusive do Brasil, meus irmãos, na época. Aqui está o primeiro exemplar, digamos assim, do Livro dos Espíritos no idioma francês, meus irmãos. E também, em 1964, no item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, ele dizia assim, que foi uma das, foi o Livro dos Espíritos, depois veio, vamos listar depois as obras de Kardec, ele dizia assim: a única garantia séria dos ensinamentos dos Espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente por intermédio de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Ele teve todo esse, digamos assim, esse cuidado, toda essa metodologia para que aquilo ali não fosse tendenciosa, E aí está uma das edições da Revista Espírita, porque na época também, todo o trabalho prático de Kardec, ele também depois transformava em revistas, em crônicas, em conhecimentos, e começou, digamos assim, de 1858, após o Livro dos Espíritos, em 1857, até 1869, em março, começo de março, foi o mês, digamos assim, o ano que ele desencarnou. Ele editava a Revista Espírita, que era fruto
das observações, dos trabalhos práticos da doutrina. E daí ele teve como orientador Espírito da Verdade, que ele se identifica como Espírito de Verdade, que estaria todos os meses por 15 minutos e sob sua orientação desenvolveu-se a codificação do Espiritismo. Então ele foi assessorado 15 minutos, né? Digamos assim, por dia, né? Por um tempo previsto, né? A presença desse Espírito de Verdade. Foi nessa comunicação, né? Nesse intercâmbio, que ele teve a revelação da sua missão, né? Através da mediunidade, e seu nome, que em vidas passadas ele fora um sacerdote druida, e chamava-se na época Allan Kardec. E se quisesse sair bem, diziam os espíritos, cumprir a sua missão, teria que ter muita discrição. Daí ele diz assim, os espíritos orientavam ele, né? Não esqueças que podes triunfar como podes falir, né? E advertiu nesse último caso, né? Se ele falisse, outros te substituiria, pois os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem, porque todos nós aqui, meus irmãos, renascemos, né? Reencarnamos com o nosso livre-arbítrio, né? Nós podemos nos dar bem ou nos dar mal, vai depender do nosso esforço, da nossa dedicação. Então cada encarnação é uma oportunidade que Deus nos dá. Porém Deus, a prova maior de amor de Deus por nós, meus irmãos, Ele respeitar a nossa liberdade, meus irmãos, o nosso livre-arbítrio. Nós podemos fazer certo, podemos errar, e Ele nos respeita, né? A nossa liberdade de errar, meus irmãos. E que, por mais que não lhe faltasse assistência espiritual, sua missão seria prenhe, né, cheia, né, de escolhos e perigos. Ele foi advertido. Previno-te que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não é só publicar 2 ou 10 livros e ficar tranquilo em casa. Tem que expor a sua pessoa. Sentirás contra ti ódios terríveis, verás abraços com malevolência, calúnia, traição dos que te parecerão dedicados. Terás de sustentar uma luta contínua, com o sacrifício do teu repouso, da sua tranquilidade, da sua saúde e até da sua vida. Sem isso, viveria muito mais tempo, né? Ele praticamente desencarnou com 64 anos de idade, né? De um aneurisma, né? Ele foi fulminante, né, meus irmãos? Publicou 10 livros: Livro dos Espíritos, em 1857, Livro dos Médiuns, em 1861, Evangelho segundo o Espiritismo, em 64, Céu e Inferno, em 65, a Gênese, em 68, né, um ano antes dele desencarnar, e o Pentateuco kardeciano, todos eles, e depois os milagres e predições sobre as manifestações espíritas, o que é o Espiritismo na sua mais simples expressão, viagem espírita, tudo ele registrava e fazia relatório. E após seu desencarne ainda saiu a sua viúva, né, Amélie Baudin, e ela reuniu os seus manuscritos ali, né, e em 1890 publica Obras Póstumas. Iniciou a publicação da Revista Espírita e fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Desencarnou em 31 de março de 1869, né, no dia de 31 de março, ontem, né, comemorou-se, digamos assim, ou pelo menos referendou-se, né, o desencarne de Kardec, vitimado pela ruptura de um aneurisma, e nas palavras de Camille Flammarion, ele foi o bom senso encarnado, né?
Lá no túmulo de Allan Kardec, tem essa inscrição, né? Em francês está assim: naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. Então, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei, que resume toda a doutrina espírita, meus irmãos. Todo o conteúdo da doutrina espírita se resume nessa frase. Com isso, meus irmãos, Allan Kardec redigia livros doutrinários, assemelhando-se a tratados de sociologia, falando a nossa razão, principalmente. Dizia ele assim: a fé raciocinada, dizia ele, é aquela que pode encarar a razão frente a frente em toda a época da humanidade. É essa a fé que foi nos legada pela doutrina espírita, né? Legado pela doutrina espírita, a fé raciocinada, não a fé dogmática, né? Ou fanática, não. A gente crê porque compreende, porque entende, né, meus irmãos? Porém, dando continuidade, meus irmãos, o legado de Chico Xavier é o romance para nós, pondo em prática conteúdo sentimental vasto, falando como Jesus ao nosso coração. Kardec falava a nossa razão e Chico Xavier falava ao nosso coração. Então, Francisco Cândido Xavier nasceu em Pedro Leopoldo em 2 de abril de 1910, lá em Minas Gerais, né? Iniciou-se na prática mediúnica com 17 anos, ele era católico, né? E com mais, hoje podemos até atualizar aqui, tem mais de 500 obras psicografadas e muitas delas traduzidas para 9 idiomas, meus irmãos, a mais, e também para o Esperanto, muitas obras dele. Ele era filho do operário João Cândido Xavier e da dona de casa, Dona Maria João de Deus. Trabalhou aos 8 anos numa fábrica de tecidos, ele sempre trabalhou, né? E mais tarde tornou-se escriturário do Ministério da Agricultura, lá né? Onde ele se aposentou. Sua primeira obra, que foi, né, psicografada por ele, é Parnaso Além Túmulo, em 1927. E uma das últimas é Militares no Além, em 2008. Toda a venda das obras era aplicada em obras assistenciais em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e depois em Uberaba, quando ele se mudou para lá, né, meus irmãos? E onde passou a viver da década de 50, e sempre uma coisa interessante, aquelas obras publicadas, ele não pegava nada, meus irmãos, nada do que ele arrecadava das obras, de dinheiro, não, era tudo em obras assistenciais, e sempre viveu com o seu salário, meus irmãos. Ele era católico até os 17 anos, né? Depois, com a obsessão de uma de suas irmãs, tiveram que recorrer ao casal espírita, senhor José Hermínio Peraço e dona Carmen Pena Peraço, e após algumas reuniões e esforço da família, a sua irmã se viu-se curada. E em 1927 funda em Pedro Leopoldo, com outras pessoas, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, e a partir daí inicia sua trajetória dentro da doutrina espírita. Destacamos a polivalência de suas obras literárias, desde obras reveladoras, com a publicação do Nosso Lar, de André Luiz, em que a FEB demorou tempo para aceitar, né? O romance, Emmanuel, há 2000 anos, alguns, né? 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevão e outros. A descrição dada por Públio Lentulus sobre Jesus Cristo foi corroborado
mais tarde no arquivo histórico encontrado na biblioteca do Vaticano. Naquela obra, há 2000 anos, Boaventura dá uma descrição de Jesus. E se a gente for comparar nos arquivos, como foi pesquisado, bate. O que foi psicografado por Chico é aquilo que na época estava lá registrado no Vaticano. Também obras históricas, geográficas, Caminho da Luz, de Emmanuel, Brasil, Coração do Mundo, o Pátrio do Evangelho, de Humberto de Campos. Com tudo isso, meus irmãos, a ressonância de suas obras no cinema, teatro, televisão, rádio, judiciário, música e pintura, idiomas traduzidos, francês, inglês, uma porção. Chico deixou um legado de sabedoria e caridade, e suas mensagens continuam mesmo após seu desencarne, a orientar e alertar o coração de milhares de pessoas, principalmente de mães e pais que haviam perdido seus filhos. Tem um filme, As Mães, de Chico Xavier, em que ele consolava as mães, os pais, do desencarne dos filhos, através da psicografia que eles recebiam desses entes queridos, das mensagens que recebiam dos entes queridos. Chico Xavier desencarnou em 30 de junho de 2002, em Uberaba, aos 92 anos, 75 anos de mediunidade, vítima de ataque cardíaco. Morre num dia de alegria para todos os brasileiros. Na época, 2002, quem se lembra, o Brasil foi o pentacampeão da Copa do Mundo. Lá no mausoléu de Chico, meus irmãos, uma frase enfeita uma de suas paredes com esses dizeres. Diz assim: minha vida dediquei à minha mediunidade, minha família, aos meus amigos, ao povo, porém minha morte me pertence. Meu corpo deve voltar para a Mãe Terra e não deve ser tocado. Chico pede paz. A referência que ele faz. Então, meus irmãos, para nós finalizarmos quase, Allan Kardec, ao apresentar o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, surpreendeu o horizonte intelectual e religioso do mundo com o sol de uma nova doutrina, impregnada de luz e de esperança. Porém, com o seu desencarne, pois o corpo envelhece, meus irmãos, ele não pôde permanecer fisicamente entre nós, por muito tempo. E no plano espiritual, quando ele retornou, discutia-se o retorno do apóstolo espiritista às lides terrenas. Se a gente lê nas obras póstumas, na Gênesis, ali fala de uma referência que ele haveria de reencarnar logo em seguida. Porém, diz assim, 41 anos depois do seu desencarne, época difícil na doutrina espírita, controvérsia estéril entre os adeptos, ideia de exclusividade da investigação científica e filosófica, e o cientificismo, digamos assim, atuante no meio doutrinário, negava o aspecto religioso. Então, até há pouco tempo, a gente acompanhou muitas coisas, as pessoas, não, eu sou do lado científico do espiritismo, esse negócio de religião, a pessoa deixava de lado. Então, justamente, 41 anos depois, estava nesse rebuliço aí, Então, urgia na época o testemunho do espiritismo, com as lições da boa nova de Jesus, comprometido no coração dos homens, que é o amor e a caridade, que é justamente a bandeira da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação, não é fora do espiritismo não há salvação. Então, com isso, meus irmãos, retorna Allan Kardec, meus irmãos. Esse conteúdo eu retirei do livro Kardec e Outro, Kardec prossegue, de Adelino da Silveira. Com isso, meus irmãos, retorna Allan Kardec à crosta terrestre, em novo corpo, para desdobrar a codificação do Espiritismo, testemunhar mais uma vez o profundo amor a Jesus
em toda uma existência consagrada ao bem, na expressão amorosa, dedicada e de muito trabalho de Francisco de Paula Cândido Xavier. Na obra de Kardec prossegue Adelino da Silveira, meus irmãos. Com isso, né, então, Chico Xavier prossegue na sua tarefa, né, e tem muitas e muitas, tem obras que nos ensinam, nos mostra todas as reencarnações passadas de Chico Xavier, né, desde como Allan Kardec, inclusive como Francisco de Assis. Veja só, né, meus irmãos, só futuramente que nós vamos dar o valor, né? Passou por nós um anjo, né, por nós, e até hoje, né, na figura de Kardec, na figura de Chico Xavier, renova os nossos sentimentos e renova o nosso amor. Então, meus irmãos, que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre. Obrigado, queridos irmãos, por esses momentos. Que assim seja.